Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo do Grande Conflito, capítulo 6, Dois Heróis da Idade Média. Este capítulo se concentra na vida de João Hus e de Jerônimo de Praga. Refere-se ainda ao período de Tiatira. O evangelho foi implantado na Boêmia já no século IX. A Bíblia achava-se traduzida na língua deles e o culto público era realizado na língua do povo. Mas, à medida que aumentava o poderio de Roma, o poder papal, a palavra de Deus ia se obscurecendo. Gregório VII, que tomara para si o dever de abater o orgulho dos reis, ele tinha a intenção também de proibir que os cultos públicos fossem realizados na língua do povo. Por isso, Gregório VII expediu uma bula, proibindo que os cultos públicos na Boêmia fossem realizados na língua do povo. O Papa declarava ser agradável ao Onipotente que o seu culto fosse celebrado em língua desconhecida e que muitos males e heresias haviam surgido por não se observar esta regra. Assim, Roma decretava que a luz da palavra de Deus se extinguisse e o povo fosse encerrado em trevas. O céu havia provido outros fatores para a preservação da igreja. Muitos dos valdenses, dos albigenses, eles, pela perseguição que aconteceu nos seus lares, na França, na Itália, eles fugiram para a Boêmia. Posto que não ousassem ensinar abertamente as doutrinas protestantes, eles eram zelosos e trabalhavam em segredo. Assim se preservou a verdadeira fé de século em século. Antes dos dias de João Hus, houve na Boêmia homens que se levantaram para condenar abertamente a corrupção na igreja e a dissolução do povo. Compelidos a fazerem o seu culto nas florestas e nas montanhas, os boêmios eram caçados e muitos foram mortos. Depois de algum tempo, se decretou que todos os que se afastassem do culto romano deviam ser queimados. Um dos que ensinavam que a salvação só se encontra pela fé no Salvador Jesus Cristo, declarou quando estava morrendo. Ele disse: a fúria dos inimigos da verdade agora prevalece contra nós, mas não será para sempre. Levantar-se-á um dentre o povo comum, sem espada nem autoridade, e contra ele não poderão prevalecer. O tempo de Martinho Lutero estava ainda muito distante, mas já se erguia alguém cujo testemunho contra Roma abalaria as nações. Quem era este líder escolhido por Deus? João Hus nasceu em 1369, morreu em 1415, lá na República Tcheca. João Hus era de humilde nascimento, cedo ficou órfão pela morte do pai. Sua piedosa mãe, considerando a educação e o temor de Deus como a mais valiosa das posses, procurou assegurar esta herança para o seu filho. João Hus estudou na escola da província, passando depois para a Universidade de Praga, onde teve admissão como um estudante pobre. Foi acompanhado pela sua querida mãe na viagem para Praga. Sua mãe, viúva e pobre, acompanhou-o. E quando chegaram diante da cidade de Praga, ela ajoelhou-se com ele na estrada e orou, invocou a bênção do Pai Celestial. Aquela mãe, ao orar pelo seu filho, pouco estava imaginando que aquela oração deveria ser atendida por Deus. Na Universidade de Praga, João Hus logo se distinguiu pela sua incansável aplicação e rápidos progressos, enquanto a vida irrepreensível e modos afáveis e simpáticos lhe conquistaram a estima de todos. Ele era sincero, adepto da Igreja de Roma e fervorosamente buscava as bênçãos espirituais que Roma tinha para conferir. Depois de completar o curso colegial, entrou para o sacerdócio e, atingindo rapidamente a eminência, foi logo chamado para a corte do rei. Tornou-se também professor e mais tarde reitor da universidade em que recebera a educação. Em poucos anos, João Hus, humilde estudante, tornou-se o orgulho do seu país e seu nome
teve fama em toda a Europa. Vários anos depois de ter recebido a ordenação como sacerdote, ele foi nomeado como pregador na Capela de Belém, em Praga. Havia muita ignorância das Escrituras e os piores vícios prevaleciam entre o povo de todas as classes. Estes males, João Hus denunciou largamente, apelando para a palavra de Deus, a fim de encarecer os princípios da verdade e pureza por ele pregados. Um cidadão de Praga, chamado Jerônimo, que depois se tornou intimamente ligado a João Hus, trouxe consigo, quando voltou da Inglaterra, trouxe consigo os escritos de John Wycliffe. A rainha da Inglaterra, naquele tempo, se convertera aos ensinos de John Wycliffe. Era uma princesa boêmia e, por sua influência, as obras do reformador Wycliffe foram também amplamente divulgadas em seu país natal. Estas obras, João Hus leu com interesse. Cria que o seu autor, Wycliffe, era um cristão sincero e inclinava-se a considerar favoravelmente as reformas que Wycliffe defendia. João Hus, conquanto não ainda o soubesse, já entrara num caminho que o levaria para longe de Roma. Por esse tempo, chegaram em Praga 2 estrangeiros da Inglaterra, homens de saber, que tinham recebido luz e haviam chegado para espalhar esta luz na terra distante. Começando com um ataque aberto à supremacia do Papa, foram logo pelas autoridades, eles foram silenciados. E então eles mudaram de tática, recorreram a outras medidas. Sendo que eles eram artistas, bem como pregadores, prosseguiram com a prática da sua habilidade, pintando. Em local franqueado ao público, eles pintaram 2 quadros. Um representava a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém, manso, assentado sobre um jumento, e seguido dos seus discípulos, descalços e com trajes gastos pela viagem. O outro quadro estampava uma procissão pontifical, o Papa adornado com ricas vestes e tríplice coroa, montado num cavalo magnificamente adornado, precedido de trombeteiros e seguido pelos cardeais e prelados em deslumbrante pompa. Ali estava, naqueles 2 quadros, um sermão que prendeu a atenção de todas as classes em Praga. Multidões vieram para contemplar os desenhos. Ninguém deixara de compreender a moral, e muitos ficaram profundamente impressionados pelo contraste entre a mansidão do humilde Cristo e o orgulhoso e arrogante Papa. Houve grande comoção em Praga, e os estrangeiros, depois de algum tempo, acharam necessário fugirem dali, buscando segurança em outros lugares. Mas a lição permaneceu. Os quadros causaram profunda impressão no espírito de João Hus, levando-o a um estudo mais acurado da Bíblia e dos escritos de Wycliffe. Embora ainda não estivesse preparado para aceitar todas as reformas defendidas por Wycliffe, ele, João Hus, via mais claramente o verdadeiro caráter do papado e com maior zelo denunciava o orgulho, a ambição e a corrupção da hierarquia romana. Da Boêmia, a luz se espalhou para a Alemanha, pois perturbações ali na Universidade de Praga forçou que os estudantes alemães voltassem para o seu país. Muitos deles tinham recebido de João Hus seu primeiro conhecimento das Escrituras Sagradas e, ao voltarem para a Alemanha, espalharam o Evangelho em sua pátria. Notícias da obra em Praga chegaram logo na cidade de Roma e Hus foi logo chamado para comparecer diante do Papa. Obedecer seria expor-se a uma morte certa. O rei e a rainha da Boêmia, a universidade, os membros da nobreza e oficiais do governo uniram-se num apelo ao pontífice romano, pedindo para que João Hus pudesse permanecer em Praga e responder para Roma através de uma delegação. Em vez de atender a este pedido, o Papa procedeu no processo de condenação de João Hus, declarando então achar-se interditada a cidade de Praga. Naquela época, essa sentença de interdito de uma cidade era terrível
e alarmava o povo. Acreditava-se que quando uma cidade era interditada por ordem papal, as portas do céu se fechavam para aquela cidade e não poderiam mais ter cultos nas igrejas. As igrejas foram fechadas, celebravam-se os casamentos no pátio da igreja, os mortos era negado para eles um serviço fúnebre e eles eram jogados no fosso ou enterrados no campo. Queridos, Roma exercia total poder sobre tudo e sobre todos. A cidade de Praga encheu-se de tumulto. Uma classe numerosa dos habitantes de Praga denunciou João Hus como a causa de todas as calamidades e rogaram que ele fosse entregue para a vingança de Roma. Para acalmar a tempestade, João Hus retirou-se, saiu de Praga e voltou para sua cidade no interior, sua cidade natal. Escrevendo para um amigo, João Hus disse: "Se me retirei do meio de vós, foi para seguir o preceito e exemplo de Jesus Cristo, a fim de não dar lugar aos maus intencionados para atraírem sobre si a condenação eterna. Retirei-me também pelo receio de que os sacerdotes ímpios pudessem continuar por mais tempo a proibir a pregação da palavra de Deus entre vós. Mas não vos deixei para negar a verdade divina, pela qual, com o auxílio de Deus, estou disposto a morrer." João Hus não cessou seus labores. Lá no interior, nos arredores da sua cidade natal, ele continuou pregando e o evangelho continuou sendo espalhado. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios 13, verso 8. O espírito de Hus, neste período, parecia ter sido cenário de um doloroso sofrimento. Embora a igreja de Roma estivesse fulminando João Hus com as suas acusações, ele ainda mantinha lealdade para com a igreja de Roma. A igreja de Roma ainda era para ele a esposa de Cristo e o Papa ainda era para ele o representante vigário de Deus. O que Hus estava a guerrear era o abuso da autoridade papal. Como já antes, nos dias do Salvador, quando os sacerdotes da igreja se tinham tornado pessoas ímpias e estavam usando da autoridade lícita para fins ilícitos, isto levou João Hus a adotar para sua própria orientação a máxima de que Deus, falando através da Bíblia, e não a igreja falando pelo sacerdócio, é um único guia infalível. Quando depois de algum tempo as coisas acalmaram, serenou a excitação em Praga, João Hus voltou para a capela de Belém a fim de continuar com maior zelo e ânimo a pregação da palavra de Deus. A rainha e muitos nobres eram amigos de João Hus e o povo, em grande parte, apoiava João Hus. Até aqui, João Hus estivera sozinho nos seus trabalhos. Porém, agora se uniu na obra da reforma, Jerônimo, que durante sua estada na Inglaterra aceitara os ensinos de João Wycliffe. Daí em diante, os dois, João Hus e Jerônimo, estiveram ligados por toda a vida e na morte não deveriam ser separados. Gênio brilhante era Jerônimo, eloquência no falar, dotes que conquistaram o favor popular. Mas quanto às qualidades que constituem a verdadeira força do caráter, João Hus era maior. O discernimento de João Hus era calmo e servia como restrição ao espírito impulsivo de Jerônimo, que com verdadeira humildade se apercebia do seu valor e cedia aos conselhos de Hus. Sob o trabalho dos dois, a reforma estendeu-se mais rapidamente. Eles não receberam toda a luz que deveria ser dada ao mundo. A luz de Deus é progressiva. Por meio destes dois servos, Deus estava guiando o povo para fora das trevas do romanismo. Porém, não estavam preparados para receber toda a luz de uma vez só. Portanto, Deus foi revelando a verdade progressivamente, tanto a João Hus como a Jerônimo, à medida que o povo podia receber e atender às verdades. De século em século, outros fiéis obreiros deveriam seguir-se para guiar o povo cada vez mais longe no caminho da reforma. Persistia o cisma na igreja. 3 papas contendiam pela supremacia. 3 papas brigavam pelo trono papal. E nesta luta, a cristandade se encheu de crimes e tumultos.
não contentes de lançarem anátemas um contra o outro, recorriam às armas temporais, formando exército para guerrearem um contra o outro. Cada qual se propôs obter armas e recrutar soldados. João Hus fulminava as abominações que eram toleradas em nome da religião. E o povo acusava abertamente os chefes romanistas como causa das misérias que oprimiam a cristandade. Novamente, a cidade de Praga parecia estar à borda de um conflito sangrento. Como nas eras anteriores, que Elias foi acusado de ser o perturbador de Israel, agora João Hus estava sendo acusado de ser o perturbador de Israel. A cidade de Praga foi, de novo, colocada sob um interdito papal. E Hus retirou-se mais uma vez para o interior, para sua cidade natal. Para sanar os males que estavam perturbando a Europa, convocou-se um concílio geral. Este concílio deveria ser realizado em Constança. Esse concílio foi convocado a pedido do imperador Sigismundo por um dos 3 papas rivais, João XXIII. O principal objetivo a ser cumprido pelo concílio era apaziguar o cisma da igreja entre os 3 papas e desarraigar a heresia. Os 2 antipapas foram chamados para comparecer perante o concílio, bem como o principal propagador das heresias, chamado João Hus. Enquanto o Papa João XXIII fez a sua entrada na cidade de Constança com grande pompa, acompanhado de eclesiásticos da mais alta ordem e seguido por um séquito de cortesãos, vinha sob um palio de ouro, carregado por 4 dos principais magistrados. Queridos, em contraste com João XXIII, vinha também para a cidade de Constança um homem simples, fazendo a viagem a pé. João Hus era sabedor dos perigos que o ameaçavam em Constança. Ele se despediu dos amigos como se jamais devesse encontrá-los novamente e seguiu viagem, pressentindo que esta o levaria para a fogueira. Apesar de haver obtido salvo-conduto do rei da Boêmia e igualmente recebido o outro salvo-conduto do imperador Sigismundo, ele dispôs os planos encarando a probabilidade da sua morte. Numa carta dirigida aos seus amigos em Praga, João Hus disse: "Meus irmãos, eu parto com o salvo-conduto do rei ao encontro de numerosos inimigos. Confio inteiramente no Deus Todo-Poderoso, em meu Salvador. Confio em que Ele ouvirá vossas fervorosas orações, que comunicará sabedoria à minha boca, a fim de que eu possa resistir a eles, e que me outorgará o seu Espírito Santo, a fim de fortificar-me em sua verdade, de maneira que eu possa defrontar com coragem tentações, prisão e, sendo necessário, uma morte cruel. Jesus Cristo sofreu por seus bem-amados. Deveríamos, pois, estranhar que Ele nos haja deixado o exemplo para que nós mesmos possamos suportar com paciência todas as coisas para a nossa própria salvação? Ele é Deus e nós somos suas criaturas. Ele é o Senhor e nós somos os seus servos. Ele é o dominador do mundo e nós somos desprezíveis mortais. No entanto, Ele sofreu. Por que, pois, não deveríamos nós também sofrer, particularmente quando o sofrimento é para a nossa purificação? Portanto, amados, se a minha morte deve contribuir para a sua glória, orai para que ela venha rapidamente e para que Ele possa habilitar-me a suportar todas as minhas calamidades. Mas se for melhor que eu volte para o meio de vós, oremos a Deus para que eu possa fazer sem mancha, isto é, para que eu não suprima um tio da verdade do Evangelho, a fim de que eu possa deixar para os meus irmãos um exemplo a seguir. Em uma outra carta, escrita por João Hus para um padre amigo, ele disse que a glória de Deus e a salvação das almas ocupem a tua mente, e não a posse dos benefícios e dos bens. Acautela-te de adornar a tua casa mais do que a tua alma. E, acima de tudo, dá teu cuidado ao edifício espiritual. Sê piedoso e humilde para com os pobres, e não consumas teus haveres em festas. Se não corrigires a tua vida e te refreares das superfluidades, temo que sejas severamente castigado, como eu próprio o sou.
Mas conjuro-te, pela misericórdia de nosso Senhor, a não me imitares em nenhuma das vaidades em que me viste cair. No invólucro da carta, João Hus acrescentou: conjuro-te, meu amigo, a não abrires esta carta antes que tenhas a certeza de que eu estou morto. Em sua viagem, João Hus, por toda parte por onde passou, via indícios, evidências da disseminação das suas doutrinas e o favor com que era considerada a sua causa. O povo aglomerava-se ao seu encontro. Em algumas cidades, eles, os magistrados, o escoltavam pelas ruas. Chegando a Constança, concedeu-se para João Hus plena liberdade. Ao salvo-conduto do imperador Sigismundo, acrescentou-se uma outra garantia pessoal de proteção por parte do Papa. Mas, com violação destas solenes e repetidas declarações, em pouco tempo, o reformador Hus foi preso e, por ordem do Papa e dos cardeais, foi lançado numa asquerosa masmorra. Mais tarde, foi transferido para um castelo além do Reno e ali conservado prisioneiro. O Papa, João XXIII, foi logo depois também condenado. Provara-se naquele concílio de Constança que João XXIII era réu dos mais baixos crimes, além de assassínio, simonia e adultério, pecados que não convém mencionar. Assim, o próprio concílio declarou e finalmente foi ele despojado da tiara papal e lançado na prisão. Os antipapas foram também depostos, sendo escolhido um novo pontífice romano. O aprisionamento de João Hus despertou muita indignação na Boêmia. Enfraquecido pela enfermidade, João Hus, que permaneceu preso 340 dias, num lugar úmido, impuro, um calabouço que lhe acarretou uma febre que quase o levou à sepultura. João Hus foi finalmente conduzido perante o concílio. Carregado de cadeias de ferro, ficou em pé na presença do imperador Sigismundo, cuja honra e boa-fé tinham sido empenhadas para defendê-lo. Quando foi solicitado a João Hus abjurar e a retratar-se das doutrinas que pregava, ou então sofrer a morte, ele aceitou a sorte de mártir. Susteve-o a graça de Deus. Durante as semanas de sofrimentos por que ele passou, antes da sua sentença final, a paz do Senhor lhe encheu a alma. Ele escreveu esta carta, dizendo para um amigo, na prisão e com as mãos algemadas, esperando a sentença de morte amanhã. Quando, com o auxílio de Jesus Cristo, de novo nos encontrarmos na deliciosa paz da vida futura, sabereis quão misericordioso Deus se mostrou para comigo, quão eficazmente me sustentou em meio de tentações e provas. Pela última vez, João Hus foi levado perante o concílio. Era uma vasta e brilhante assembleia. O imperador, os príncipes do império, os delegados reais, os cardeais, bispos e padres e uma vasta multidão que acorrera para presenciar os acontecimentos do dia. Chamado à decisão final, João Hus declarou recusar-se a abjurar e, fixando o olhar penetrante no imperador Sigismundo, cuja palavra empenhada fora tão vergonhosamente violada, Hus declarou: eu decidi, de minha própria espontânea vontade, a comparecer perante este concílio, sob a pública proteção e fé do imperador aqui presente. Intenso rubor vermelho apareceu no rosto do imperador Sigismundo quando o olhar de todos na assembleia voltaram-se para ele. Pronunciada a sentença, iniciou-se então a cerimônia de degradação. Os bispos vestiram o preso Hus em hábito sacerdotal. Sendo de novo exortado a retratar-se, Hus replicou: com que cara, pois, eu contemplaria os céus? Como olharia para as multidões de homens a quem preguei o evangelho puro? Não posso retratar. Aprecio a salvação do meu Deus mais do que este pobre corpo, ora destinado à morte. E então as vestes sacerdotais começaram a ser removidas uma a uma, pronunciando cada bispo uma maldição ao realizar a parte da cerimônia. Finalmente,
puseram sobre a cabeça de João Hus uma carapuça ou mitra de papel em forma piramidal em que estavam desenhadas horrendas figuras de demônios com a palavra arqui-herege, bem visível na frente. Com muito prazer, disse João Hus, levarei sobre a minha cabeça esta coroa de ignomínia por teu amor, ó Jesus, que por mim levaste a coroa de espinhos. Quando ficou assim trajado, os prelados disseram, agora votamos a tua alma ao diabo. E eu, disse João Hus, erguendo os olhos ao céu, entrego o meu espírito em tuas mãos, ó Senhor Jesus, pois tu me remiste. Foi então entregue às autoridades seculares e levado para fora, para o lugar da execução. Imenso séquito acompanhou, centenas de homens em armas, padres e bispos em seus custosos trajes e habitantes de Constança, todos foram para o local. Quando João Hus estava amarrado ao poste e tudo pronto para se acender o fogo, mais uma vez apelaram para João Hus para se retratar das suas doutrinas. E João Hus respondeu, a que erros renunciarei eu? Não me julgo culpado de nenhum. Invoco a Deus para testemunhar que tudo o que escrevi e preguei, assim foi feito com o fim de livrar almas do pecado e perdição. E, portanto, muito alegremente confirmarei com o meu sangue a verdade que escrevi e preguei. Quando as chamas começaram a envolver o corpo de João Hus, ele pôs-se a cantar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E assim continuou cantando até que a sua voz silenciou para sempre. Um zeloso adepto de Roma, descrevendo o martírio de João Hus e de Jerônimo, que logo depois também foi martirizado, ele escreveu, ambos se portaram com firmeza de ânimo quando se lhes aproximou a última hora. Prepararam-se para o fogo como se fosse uma festa de casamento. Não soltaram nenhum grito de dor. Ao levantarem-se as chamas, começaram a cantar hinos, e mal podia a veemência do fogo fazer silenciar o seu cântico. Depois de completamente consumido o corpo de Hus, suas cinzas e a terra em que repousavam foram ajuntadas, lançadas no rio Reno, assim levadas para além do oceano. Seus perseguidores dificilmente poderiam imaginar que aquelas cinzas, naquele dia, levadas para o mar, deveriam ser qual semente espalhada em todos os países da terra. Aleluia! João Hus já não mais existia, mas as verdades pelas quais ele morrera não pereceram nunca. Seu exemplo de fé, constância, animaria multidões a permanecerem firmes pela verdade em face da tortura e da morte. A execução de Hus patenteou ao mundo inteiro a pérfida crueldade de Roma. Contudo, outra fogueira deveria se acender em Constança. O sangue de mais uma testemunha de Jesus Cristo deveria testificar da verdade. Jerônimo de Praga. Quando João Hus, na saída de viagem para Constança, se despediu de Jerônimo lá em Praga, Jerônimo o animou a permanecer firme, com coragem, declarando que se caísse em algum perigo, ele próprio acudiria em seu auxílio. Quando Jerônimo soube da prisão do reformador, o fiel discípulo, ele foi para Constança tentando ajudar. Ali chegando, convenceu-se de que nada poderia fazer. E então fugiu da cidade, mas foi preso e foi conduzido de volta para Constança sob a guarda de grupos de soldados. Ao seu primeiro aparecimento perante o concílio, as tentativas de Jerônimo para responder às acusações apresentadas contra ele eram defrontadas com clamores. O povo gritava, as chamas, que vá para as chamas. Foi lançado numa masmorra, acorrentado em posição que lhe causava grande sofrimento e alimentado à base de pão e água. A morte de João Hus não deu os resultados que os romanistas queriam. O concílio decidiu, em vez de queimar Jerônimo, tentar fazê-lo se retratar dos erros. Mudaram de estratégia. Usaram o sofrimento pelos rigores do cárcere
e pela tortura da ansiedade e apreensão, separado dos amigos e desanimado por causa da morte de Hus, a fortaleza de Jerônimo cedeu, e ele consentiu em se submeter ao concílio. Comprometeu-se em aceitar e se submeter à fé católica e aceitou a ação do concílio ao condenar as doutrinas de João Wycliffe e de João Hus. Jerônimo, desta forma, se esforçou por fazer silenciar a voz da sua consciência e escapar da condenação. Mas, na solidão do calabouço, Jerônimo via claramente o que havia feito. Pensou na coragem e fidelidade de Hus e, em contraste, refletiu na sua própria negação da verdade. Envergonhado pelo que tinha feito, Jerônimo tomou uma decisão. Não negaria ao Senhor para escapar de um breve período de sofrimento. Logo, Jerônimo foi novamente levado perante o concílio. Sua submissão não satisfazia aos juízes. Sua sede de sangue, aguçada pela morte de Hus, clamava por novas vítimas. Decidira-se, Jerônimo, agora a confessar a sua fé e seguir as chamas como João Hus. Renunciou à abjuração anterior e, como moribundo, exigiu solenemente oportunidade para fazer a sua defesa. Temendo o efeito das suas palavras, porque ele era um eloquente pregador, os prelados insistiram em que ele meramente afirmasse ou negasse a verdade das acusações apresentadas. Jerônimo insistiu e protestou contra a cruel injustiça. Conservastes-me encerrado durante 340 dias numa prisão horrível, disse Jerônimo, em meio de imundície, repugnante mau cheiro e da maior carência de tudo. Trazeis-me depois diante de vós e, dando ouvidos a meus inimigos mortais, recusais a ouvir-me. Seu pedido foi finalmente atendido. Na presença dos juízes, Jerônimo se ajoelhou diante de Deus e pediu que o Espírito Divino lhe dirigisse os pensamentos e palavras, de modo que nada falasse contrário à verdade ou indigno do seu mestre. Para ele, naquele dia, se cumpriu a promessa de Deus aos primeiros discípulos, quando Jesus disse: sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por minha causa. Mas, quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Mateus 10, 18 a 20. As palavras de Jerônimo excitaram espanto e admiração mesmo dos seus inimigos. Durante um ano inteiro, havia ele estado numa masmorra, impossibilitado de ler ou mesmo ver, com grande sofrimento físico e ansiedade mental. No entanto, seus argumentos eram apresentados com tanta clareza e força, como se houvesse tido oportunidade tranquila para o estudo. De todos os pecados, disse Jerônimo, de todos os pecados que tenho cometido desde a minha juventude, nenhum pesa tão gravemente em meu espírito e me causa tão pungente remorso como aquele que cometi neste lugar fatídico, quando aprovei a iníqua sentença dada contra Wycliffe e João Hus. João Hus, meu mestre e amigo. Sim, confesso-o de coração e declaro com horror que desgraçadamente fraquejei quando, por medo da morte, condenei as suas doutrinas. Portanto, suplico a Deus Todo-Poderoso se digne de perdoar os meus pecados e, em particular, este, o mais hediondo de todos. Apontando então para os juízes, Jerônimo disse com firmeza: condenastes Wycliffe e João Hus, não por terem abalado a doutrina da igreja, mas simplesmente porque estigmatizaram com a reprovação os escândalos do clero, a pompa, o orgulho e todos os vícios do prelado e padres. As coisas que eles afirmaram e que são irrefutáveis, eu também as entendo e declaro como eles. De novo irrompeu a tempestade de cólera e Jerônimo foi lançado precipitadamente na prisão. Foi visitado por dignitários da igreja e instado a se submeter. Apelaram para que ele se retratasse. Jerônimo permaneceu firme. Ele disse: provai-me pelas escrituras sagradas que eu estou em erro.
e eu abjurarei. Sem demora, se proferiu a sentença de morte contra ele. Foi levado ao mesmo local em que Uz foi queimado. Cantando, ele foi até o local. Através do trajeto, ele cantava, tendo iluminado o seu semblante de alegria e paz. Seu olhar fixava-se em Cristo, e a morte para ele havia perdido o terror. Quando o carrasco, estando para acender a fogueira, passou por trás dele, o mártir Jerônimo exclamou: venha com ousadia para a minha frente. Ponha fogo à minha vista. Se eu tivesse medo, não estaria aqui. Suas últimas palavras, proferidas quando as chamas se levantavam em redor dele, foram uma oração. Senhor, Pai Todo-Poderoso, exclamou ele, tem piedade de mim e perdoa os meus pecados, pois sabes que sempre amei a tua verdade. Sua voz cessou, mas os lábios continuaram a se mover em oração. Tendo o fogo efetuado a sua obra, as cinzas do mártir, com a terra sobre a qual repousavam, foram reunidas e, como as de João Hus, foram lançadas no rio Reno. Assim pereceram os fiéis porta-luzes de Deus. Mas a luz da verdade proclamada não se extinguiu. Os assassinos de Hus não permaneceram silenciosos a testemunhar o triunfo que alcançara a causa do reformador. O Papa e o Imperador uniram-se para aniquilar o movimento e os exércitos de Sigismundo foram lançados contra a Boêmia. Reiteradas vezes, o imperador organizou novos exércitos, invadiu a Boêmia, apenas para ser vergonhosamente vencido, repelido. Os hussitas ergueram-se acima do temor da morte e nada poderia resistir a eles. Finalmente, os líderes papais, perdendo a esperança de vencer a Boêmia com guerra, mudaram de tática, apelaram para a diplomacia. Fez-se um tratado com os irmãos da Boêmia. Roma saiu ganhando pela dissimulação e pela fraude, o que não tinham conseguido pela batalha e pela violência. Uma classe numerosa na Boêmia, vendo que isto traía sua liberdade, não se conformou com o tratado. Os que permaneceram leais à fé de Hus e de Jerônimo, eles formaram uma igreja distinta, chamada de Irmãos Unidos. Os irmãos boêmios se lembravam da promessa feita por João Hus e repetida por Jerônimo, de que um século deveria passar antes que raiasse o dia e viria um libertador. Queridos, esta verdade se cumpriu. Esta promessa foi para os hussitas um raio de luz, de esperança. O período final do século XV testemunhou o aumento vagaroso, mas certo, das igrejas dos irmãos boêmios. Queridos, no princípio do século XVI, suas igrejas eram em um número de 200 igrejas na Boêmia. A igreja dos irmãos boêmios, conhecidos também a igreja dos irmãos morávios. Eles se tornaram os evangelistas e os missionários do mundo. Passaram-se alguns séculos. No século XVIII, em 1784, existiam 20 postos missionários protestantes no mundo. E, queridos, destes 20 postos missionários protestantes no mundo, 10 deles estavam nas mãos dos irmãos morávios. Você pode perceber como aquele espírito missionário de João Hus, de Jerônimo, permanecia ainda aceso no coração dos irmãos morávios. Queridos, nós lemos a história de dois jovens de 20 anos, morávios, que eles souberam de uma ilha lá no leste da Índia, onde existiam 3.000 africanos trabalhando como escravos. O senhor deles, o dono da ilha, era um britânico, agricultor e ateu. E aqueles dois jovens de 20 anos, morávios, eles queriam evangelizar os 3.000 africanos, mas não lhes foi permitido irem para lá como missionários. Eles então se venderam como escravos. Eles se venderam como escravos para poderem morar no meio dos 3.000 africanos e evangelizá-los com o evangelho e com o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Tal era o espírito missionário dos irmãos morávios.
Meus queridos, Deus quer implantar em você e em mim esta mesma paixão pelas almas. Todos aqueles que nascem no reino de Deus nascem como missionários, nascem como evangelistas. Nossa missão é evangelizar, é preparar um povo para a volta de Jesus. Que Deus implante em você e em mim o mesmo espírito missionário dos irmãos morávios para a glória de Deus. Amém.